Cemitérios antigos contam histórias de vida e morte de pessoas que viveram há muito tempo. Meu nome é Eliane e me acompanhe nesta jornada. O Antônio morreu no auge da sua juventude. Ele nasceu em 1956 e faleceu em 1990, aos 34 anos. Ele lutava contra uma doença que atacava o seu fígado. Ele era um motorista aposentado, o que nos leva a crer que realmente ele já lutava há muito tempo contra essa doença. Era casado com a Geni, não chegou a ter filhos, não deu tempo. Os seus sonhos foram interrompidos por esta doença que o levou. Sempre dizem que os olhos falam muito. Esse olhar do Antônio parece um olhar que olha para longe, para um lugar distante que ninguém mais vê. Deus o levou num dia muito especial, no dia do seu aniversário, no dia 21 de novembro, no dia que ele completou 34 anos. Pessoas especiais morrem em dias especiais. Isso aconteceu com minha bisavó, ela faleceu no dia do Natal. E a partir desse momento eu sempre passei a acreditar nisso, que pessoas especiais elas têm um dia muito especial para partir deste mundo. Querido filho e irmão Jacir, triste choram de saudades os que deixaste ao partir em tua tenra mocidade. Bruta morte, de repente te colheu, trouxe ao lar a noite triste, silente, e os pais tua vida a chorar. A morte roubou-te a vida, mas gloriosa está acolhida tua alma na eterna paz. Jacir Ross, ele nasceu em 1959. Era filho de Arsênio e Maria. E no dia 23 de março de 1975, ele sofreu um acidente na Estrada Geral, próxima a Salvador das Missões. Neste final de tarde, o Jacir morreu em decorrência de um politraumatismo. Ele tinha apenas 16 anos, era auxiliar de escritório e na lápide a expressão da dor e da saudade. Esse menino seria hoje um homem maduro, com 65 anos. No mesmo túmulo está o seu pai, Arsênio, que ainda viveu mais 23 anos depois da morte do filho. O Arsênio Ross, ele faleceu em 1988, aos 55 anos. Valdemar Antônio Keller nasceu em 1937 e faleceu em 1971, aos 33 anos. Ele faleceu em decorrência de um infarto. Ele era agricultor, casado e morava em Bossoroca. Foi sepultado aqui em Cerro Largo, uma vez que seus pais moravam aqui. 1971. É uma data que para a maioria de nós parece assim que foi ontem, não faz tanto tempo assim. Entretanto, já se passaram mais de 50 anos da morte do Valdemar. E hoje, se estivesse vivo, ele seria um idoso com mais de 80 anos. Então isso nos faz pensar como o tempo voa, como passa rápido. A vida é tão breve e mesmo assim nós temos tantas vaidades. Às vezes somos orgulhosos. Será que vale a pena? Esse casal de noivos e essa simpática senhora com seu chapéu não são parentes, mas então por que eles são sepultados aqui na mesma sepultura? Vejam que noiva bonita, a Maria Edeltrus Kober Friedrich. Ela nasceu em 1897 e faleceu em 1979, com 81 anos, em decorrência de um infarto. Do ladinho, seu marido João Albino Friedrich, que nasceu em 1891 e faleceu em 1951, aos 53 anos. O casal teve juntos pelo menos 4 filhos. E esta simpática senhora com seu chapéu, ela se chamava Elizabeth Nedel Lunkes, que nasceu em 1879 e faleceu em 1958, aos 79 anos. Ela faleceu em decorrência de um derrame cerebral. Elizabeth foi casada com o Nicolau
Nedel, e eles tiveram juntos pelo menos 4 filhos. Quando a Elizabeth estava grávida do último filho do casal, o seu marido Nicolau faleceu. Isso ocorreu no ano de 1919. Ele morreu com 37 anos em decorrência do tifo, da febre tifoide, que matava tantas pessoas naquela época e ainda nos próximos anos. Então ela ficou viúva com uma criança de 13 anos, outra de 11, outra de 6 anos e grávida de 7 meses de um bebê, que viria a nascer então e seria um menino chamado Bruno. Bruno Nicolau Lunkes, que nasceu em 1919 e faleceu em 1987, aos 68 anos. É filho da Senhora de Chapéu, aquele que nasceu 2 meses após o falecimento do seu pai. O Bruno faleceu então em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. E a sua esposa, a Maria Irmand Friedrich Lunkes, nasceu também em 1919 e faleceu em 1997, com 78 anos, de infarto. E ela era filha deste casal de noivos que está do outro lado. O casal teve juntos pelo menos 2 filhos. E esta linda bebezinha, a Marlice Friedrich Lunkes, nasceu em 13 de janeiro de 1950 e faleceu em 13 de fevereiro de 1951. Ela faleceu exatamente no dia em que completava 1 ano e 1 mês de vida. Francisco e Ana foram casados por 49 anos. O Francisco Aloísio Birk nasceu no ano de 1891 e em 1918 ele se casou com a Ana. Ele tinha 27 anos e a Ana tinha 21 anos. Francisco era agricultor. Em dezembro de 1967, faltando 10 dias para o Natal, o Francisco faleceu em decorrência de um tumor, um carcinoma. A Ana Ziller, ela nasceu em 1896 e veio a falecer em 1981 em decorrência de um AVC. Depois da morte do seu marido, ela ainda viveu 14 anos. O casal teve pelo menos 7 filhos. Um dos filhos está aqui, é o filho número 6, o Beno Birk. Ele nasceu em 1932 e veio a falecer agora em 2016. Ele viveu 83 anos. Embaixo desta árvore, logo na entrada do cemitério de Cerro Largo, fica esse túmulo. Ele morreu aos 37 anos. É o Antônio P. de Moura. Ele nasceu em 1931 e faleceu em 1969. Seria hoje um idoso com mais de 90 anos. Ele não teve a oportunidade de envelhecer. Nós ainda estamos vivos. Nós ainda temos a oportunidade de viver essa vida de forma a fazer diferença na vida das outras pessoas, de viver com gratidão e fazer deste mundo um lugar um pouquinho melhor. Então, para quem me acompanhou até aqui, eu agradeço. Um grande abraço e até o próximo vídeo.